Existem vários vídeos aqui no YouTube sobre como perder a timidez para gravar e muitos vendem a ideia de que é simplesmente sentar, vencer o medo e gravar. Só que isso não é tão simples, sabe? Eu, muitas das vezes, até hoje, de vez em quando, dependendo do tema, dá um certo nervosismo, né? Mas nós vamos conversar sobre isso hoje de uma maneira bem profunda, como muitas pessoas não abordam por aí. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo bastante diferente, eu garanto. Oi, se você não me conhece, eu sou o Marcos, eu sou uma pessoa comum, assim como você. Eu trabalho de CLT, eu tenho 2 filhos pequenos, sou casado. Mesmo assim, eu resolvi mudar de vida usando o poder da internet, em especial o YouTube. E nesse canal eu compartilho tudo que eu aprendo, tá? De forma genuína, em tom de conversa, tá? Um tom de conversa entre dois bons amigos. E eu espero que você saia daqui bastante satisfeito com o nosso bate-papo. E para quem é inscrito aqui no canal sabe que eu gosto de ser bem direto ao ponto, não gosto de enrolação. E para nossa conversa ficar bem dinâmica, eu vou dividir ela em 3 pontos para ficar bem fácil de entender. O primeiro ponto é a falta de autoestima intelectual. Muitas pessoas acham que muitas das vezes não tem nada para agregar para outra pessoa, o que é um mito, é uma mentira. Eu tenho certeza que tem um assunto que você gosta bastante de conversar, né, que às vezes é um assunto bem diferentão. Você é uma pessoa que não gosta muito de ficar falando de futebol, igual eu, por exemplo. Quando a pessoa fica falando muito de futebol, aquele grupo tá falando de futebol ali, eu me retraio um pouco, fico mais na minha. Mas se a pessoa começar a falar de YouTube, eu começo a ficar horas falando. Então, muitas das vezes você tem uma autoestima intelectual, você acha que não tem nada para agregar. E o problema é que muitas das vezes você coloca essa baixa autoestima, né, em outras áreas. Por exemplo, você coloca que a culpa é do cenário que você não tem, que a culpa é do celular que é muito ruim, do microfone que não é muito bom, da falta de tempo que você não tem, mas às vezes é só uma falta de autoestima intelectual. Eu tenho certeza, todo ser humano ele tem algo para agregar para o outro. A prova disso é que o YouTube tem muitos e muitos e muitos nichos. Então cabe você encontrar o seu nicho, o assunto que você gosta de falar. Não fica focado somente na grana, no dinheiro. Não. O importante é ser feliz. Então, encontre o assunto que você gosta de falar. Eu tenho certeza que isso vai ser meio caminho andado para você perder a timidez. E o ponto número 2 é um ponto muito importante. Você é o que você se enxerga e não o que os outros pensam de você. Cara, a verdade é que o mundo ele é bastante cruel. As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhores do que ela, sabe? Eu quando comecei esse canal, lá no início, cara, eu cometi um erro bem grave, que é falar para algumas pessoas que eu tinha começado. E, cara, algumas pessoas zombaram, falaram, nossa, lá, tô passando vergonha, né? Eu tinha ali uns 5 inscritos na época. E, cara, eu vi muita coisa desnecessária. Só que aqui dentro eu tinha a certeza de que eu queria mudar. Eu não tinha medo do que as pessoas falavam de mim. Eu tinha medo de permanecer como eu estava. E uma história que aborda isso muito bem é a história do Rei Leão, todo mundo conhece, né? Tinha ali o Simba pequeno ali. E até que chegou uma hora que o tio dele falou algo que, caraca, poxa, você é um traidor, poxa, seu pai morreu por sua causa, caramba, se fosse você eu fugia. Começou a jogar o veneninho dele ali. Aí o Simba fugiu, né? Ele encontrou 2 amigos irresponsáveis, Timão e Pumba, e os anos foram passando e foi tendo aquela vida de responsabilidade. Então, imagina um leão, né, comendo inseto, cara. Então, foi isso que o Simba virou. Às vezes você deixa aquilo entrar na sua cabeça, você acaba tendo uma vida que não é pra você. Até que chegou um momento lá no filme lá de que o macaco, né, encontrou com ele, falou assim, ó, você tem que lembrar quem você é. E quando de fato ele lembrou quem ele era,
ele foi lá e foi reclamar o que era dele, que era o reino. Então, enquanto você se enxergar como uma pessoa tímida, de ombro caído, que de fala mansa, incapaz de falar com uma câmera, de fato você vai liberar crenças que só confirmem isso. Agora, quando você de fato acreditar que, poxa, caraca, não, dá para fazer. Eu me imagino fazendo isso, tá? Cara, o seu próprio organismo, por assim dizer, vai tomar ações que vão fazer com que você vença aquele medo. Cara, eu sei que isso soa bonitinho pra caramba, tal, meio motivacional, e vou direto pro ponto 3, que é um mão na massa mesmo, que é como tratar a timidez de fato. E antes de tratar isso, tem que entender uma coisa. Você hoje foi feito de memórias autobiográficas, de memórias e situações que você viveu até aqui. Alguma coisa pode ter causado esse trauma, talvez situações que você foi envergonhado, situações que você foi exposto ao ridículo, talvez, por assim dizer. E isso talvez tenha causado esse receio de falar em público, esse medo. Então isso foram situações que fizeram você ser o que é hoje. Só que a partir de agora, eu gostaria que você também pensasse em memórias e situações que você se imagina fazendo. Você pode, assim como no passado você teve memórias que fizeram com que você se torne a pessoa que você é hoje, uma pessoa mais tímida, de ombro caído, talvez que, né, tenha um pouco de receio de falar com as câmeras, que você se imagine uma postura mais ereta, né, uma postura de que se comunica, de fazendo. Você pode treinar isso, você pode criar memórias assim, você pode praticar. Ao sair desse vídeo, eu quero que você faça um exercício, tá? Você vai pegar um celular e vai começar a gravar qualquer coisa. Isso não precisa ir pro ar. Você vai pegar um texto pequeno, talvez um trecho de um livro, valendo, vá falando na frente das câmeras. Cara, isso vai soar bastante estranho, bastante ridículo, talvez no começo, mas você está criando novas memórias, sabe? Você está começando a trabalhar no seu novo ser, né? Na pessoa que você já se imagina que está se tornando, entende? Então é como se a roda estivesse girando para você se tornar aquela pessoa que se vê gravando na frente da câmera de uma forma bem tranquila, bem serena. E outro ponto é que também está tudo bem você sair desse vídeo, fazer isso que eu falei sobre executar, se gravando, você fazer 1, 2, 3, 4, 10 vezes e você não performe tão bem. E tá tudo bem. Afinal, sabe, diferente do que a gente vê na internet aí, que é tudo muito, muito rápido, muito dinâmico, né, aparentemente, mas, cara, o fato de você gravar e não ter uma performance, né, perfeita, cara, tá tudo bem, porque isso não faz de você uma pessoa ruim, uma pessoa burra, né? Longe disso, isso faz de você uma pessoa normal, porque apesar do mundo estar apressando as coisas, cara, o aprendizado, ele é lento, ele é devagar. Ninguém, por exemplo, faz um curso de enfermagem em uma semana. Leva um tempo para você praticar. Depois que você estuda, aprende a teoria, você faz um estágio. Depois do estágio, quando você começa a ir para o campo de ação, ainda demora um tempo para você ser um bom profissional. Então, não se cobre tanto. Não se cobre, eu saí do vídeo do Marcos e o conteúdo foi ruim porque eu não consegui fazer. Não, isso tem uma curva de aprendizado, entende? E não tem outro jeito de você fazer isso sem quebrar esse desconforto inicial. Você tem que se desfazer daquele velho eu a cada dia, criando novas memórias, praticando, errando bastante, mas sempre evoluindo. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de trazer uma citação do livro Poder do Subconsciente, que tem muito a ver com o que nós conversamos sobre isso. E diz o seguinte: você é uma criatura de hábitos. O hábito é a função do seu subconsciente. Você aprendeu a nadar, a andar de bicicleta, a dançar, a dirigir automóveis,
fazendo essas coisas conscientemente repetidas vezes, até que fizesse impressões em seu subconsciente. E então, a ação automática do hábito do seu subconsciente tomou conta de tudo. É isso que se chama, algumas vezes, de segunda natureza, que é a reação do seu subconsciente ao seu pensamento e ação. Você tem a liberdade de escolher um bom hábito ou um mau hábito. Se você repete um pensamento negativo ou age negativamente durante um certo período, ficará sob a compulsão desse hábito. A lei do seu subconsciente é o hábito. Então não fica parado, se coloque em ação, se movimente. E eu quero que você volte aqui para me contar os resultados daqui a um tempo. E se você quiser continuar aprendendo mais um pouquinho sobre YouTube, quiser continuar aprendendo, continuar estudando, eu vou deixar o link do meu e-book, YouTube na Vida Real, que, cara, custa menos do que um hot dog. Cara, eu sou muito louco de deixar ele nesse preço, tá? Mas aproveita enquanto eu tô tendo esse acesso de loucura e adquira logo o seu. Então, vídeo sobre crescimento no YouTube todas as segundas e quintas-feiras às 11 horas da manhã, por enquanto, porque teremos novidades no canal, se assim Deus permitir. Considere se inscrever no canal. Fique com Deus e tchau!